Enem em si, ele começou em 1998, né, por meio do Ministério da Educação, para avaliar como é que o aluno saía da educação básica ali com relação às disciplinas aprendidas. E o inglês, ele começa no ano de 2010, e eu acredito que esse início foi por conta de todo o movimento, né, político, econômico, social, essa questão da internacionalização, e o Brasil passando a fazer parte também, né, desse outro cenário. O inglês começou a ser cobrado nesse sentido, né, para mostrar a importância da língua estrangeira. Não, na prova do Enem, né, desde 2010, da sua primeira aplicação, a gramática ela não tem um lugar de destaque no sentido de dizer assim, você vai ser cobrado um exercício para ver, por exemplo, reconhecer um tempo verbal que tem ali na questão. Isso não acontece. Claro que você tem um pouco de compreensão sobre gramática para entender, por exemplo, o tempo em que um texto foi escrito. Isso pode dar elementos para que você consiga entender qual que é a mensagem que aquele texto está trazendo, o que eles querem avaliar com a prova, mas cobrar, por exemplo, o verbo, né, assim não, mesmo porque a prova ela é feita com bastante critério, né, são professores de universidade que eles, né, desenvolvem essas questões, tudo, então é muito sério, é muito criterioso, então não é isso que é cobrado do exame. Não, né? Mesmo porque nós não temos um domínio completo nem do vocabulário e na própria língua materna. Por exemplo, nós não temos um domínio do léxico do português, assim, né? Da língua portuguesa. Então, não precisa o candidato ter um domínio completo do inglês, mesmo porque isso não vai acontecer. O importante é que ele observe, por exemplo, né, as estratégias de leitura, né? Essas que eu coloco aqui na imagem, por exemplo. Que ele veja, que ele entenda, por exemplo, o contexto, que ele faça a inferência lexical por meio daquele contexto, né? Ele desconhece uma palavra, mas as outras elas vão ajudá-lo a poder entender qual que é o significado daquelas que ele desconhece. Entender os grupos nominais, né? A língua portuguesa, nós lemos, né, da esquerda para a direita, num contínuo. O inglês, às vezes, você começa a ler, o texto ele fica meio estranho, a pessoa fala, nossa, não estou entendendo, porque provavelmente você está diante de um grupo nominal, aí tem que parar a leitura, tem que voltar, né, começar ali do lado direito, voltar para o esquerdo, fazendo essas associações, pensar um pouco na questão dos cognatos. Tem palavra que é muito parecida, tanto em inglês quanto em português, tem palavra que ela é totalmente diferente, e tem os falsos cognatos, e esse a gente sempre pede para o aluno tomar muito cuidado quando ele estiver fazendo uma prova, que é, por exemplo, a palavra data, né, em inglês, que se escreve data, parece data, mas na verdade significa dados. Então, são com essas estratégias que ele tem que observar, pensar muito mais nisso para ter uma compreensão mais holística do texto do que focar se ele sabe 100% aquele vocabulário ou não. O Enem, ele quer avaliar, na verdade, se você compreende um texto de uma maneira mais holística. Se você consegue entender qual que é aquela mensagem sem ter que ficar decodificando um texto, sabendo palavra por palavra, entendendo, por exemplo, né? Eu não sei essa palavra aqui, eu não consigo entender o texto. Isso não é verdade. Então, ele quer ver aquele candidato que tem condição de lidar, por exemplo, com aquele texto, de forma a falar assim, olha, eu entendi qual que é essa mensagem, eu tenho meu conhecimento também, eu junto essas duas coisas, né? Pensando no sentido da compreensão leitora mesmo, para ele poder dizer. Então, o Enem, ele quer avaliar isso. Olha, cada aluno tem cada aprendiz tem uma forma que ele consegue compreender melhor as coisas que ele estuda. Então, tem aluno, por exemplo, que ele pode ter as próprias estratégias, como ele fez para estudar durante o ano, como ele foi se preparando, e agora ele vai trazer isso para a prova. Então, isso é uma coisa muito, assim, particular, no sentido, cada um tem a sua, né? Qual que é a estratégia que você usa? Você vai ler, você lê 2 vezes, como é que você faz? Só que isso também é uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, né? Quem vai fazer a prova do Enem. Por quê? Porque o tempo é crucial nessa prova.
Então, quando eu comentei ali das estratégias de leitura, né, eu esqueci de mencionar sobre duas que elas estão ali que elas estavam na figura, que é a do skimming e o scanning. Então, o ideal é que você faça um skimming da prova, então faz aquela leitura bem rápida, rápida mesmo, né? No sentido, o texto está falando sobre isso aí. E aí você vai para o scanning, que é observar o quê? Aquelas questões mais específicas, o que é que está sendo perguntado, entender o padrão dessa prova para você poder responder essas questões. Olha, podem, né? Em algumas perspectivas. Por exemplo, a pessoa que ela assiste seriado e ela assiste o seriado, vamos imaginar que é um seriado produzido num país da América do Norte, por exemplo. Ela ouve todo aquele insumo em inglês, né? E às vezes ela coloca ali a legenda em inglês também. Ela vai conseguindo adquirir um pouco mais de vocabulário, o léxico dessa pessoa vai aumentando e às vezes é uma boa estratégia para ela. Quando ela está diante de uma leitura, às vezes ela vai se lembrar, olha, eu vi aquela palavra num seriado. Então, isso pode ajudar. O aluno que gosta muito de ouvir música, então ele pega aquelas letras, às vezes eles chegam, professora, eu vi isso aqui, o que é que significa? Eu falo, eu não sei, eu nunca vi essa palavra, significa isso, porque eu vi numa música. Então, essas são as estratégias paralelas, né, que eu mencionei e que elas podem sim contribuir para o aprendiz durante o exame. Olha, o que eu diria é, né, tentar ter uma boa noite de sono, dormir adequadamente na véspera do exame, procurar se alimentar, né, não uma alimentação muito pesada, né, uma alimentação mais leve para não ter nenhum problema. E entender o quê? Que o processo, né, a sua preparação não são aqueles 30 minutos antes de começar a prova, a sua preparação, ela foi o quê? Um contínuo, né? O quanto você se dedicou aí, o que você fez. Tomar muito cuidado, porque o dia do Enem é, coincidentemente, o primeiro dia do horário de verão. Então, nós temos que entender que nós temos que respeitar o horário de Brasília. Então, tomar cuidado para não chegar fora do horário, pegar portão fechado. Sentar lá na prova, ler ela tranquilamente, né? Entender o que está sendo perguntado. E ver que aquele momento, né, é um momento pontual de avaliação, mas quem se preparou, né, quem se dedicou ali, com certeza vai colher bons frutos na prova.